Olá, sejam bem-vindos. Temos novamente a presença de Paulo Cardoso com as previsões astrológicas semanais, fresquinhas. Vamos saber de tudo para a semana de 22 a 28 de abril. Olá, Heloísa. Olá, abril. É assim, isto foi uma homenagem ao escorpião. Já viu como é que eu estou vestido? Vermelho e preto. Olha, que bom. É mais rosa-choque. É mais choque, mas pronto. Até os óculos hoje são rosa-choque. Isto é assim, porque os escorpiões são gente intensa, profunda. E aliás disso, o vermelho e preto, o vulcão, a intensidade tem a ver com o escorpião. E o Flamengo, Flamengo no Brasil. É isso mesmo. É meu time. Por isso, vamos a isso. Vamos a isso, Carneiro. Para Carneiro, é assim, Carneiro é já de si um signo às vezes um bocadinho individualista, egocêntrico, etc. E por isso eu fui escolher aqui duas posições que têm um pouco a ver com isso. O Sol vai ocupar a sua casa 2, que é a casa daquilo que ele mostra e que gosta, etc. E Marte está na casa 3. Portanto, Marte vai estar poderoso, forte, porque a casa 3 tem a ver com o dia-a-dia. Ou seja, com tudo isto eu devia dizer-lhes, cuidado, evite exibicionismos desnecessários e use as suas capacidades materiais para proporcionar alegria e prazer a quem está à sua volta e não só voltado para si mesmo. Esta semana o ritmo do seu pensamento só se iguala ao seu imparável ritmo de trabalho. Eles não vão poder estar parados. Aproveite esta altura favorável para levar a cabo alguns trabalhos intelectuais mais exigentes, porque a intelectualidade tem a ver com a casa 3. Tenha atenção ao seu sentido crítico, muito mordaz e às vezes um bocadinho agressivo, que está agora mais aguçado ainda. Por isso, eles às vezes saem-lhes aquelas palavras e os outros ficam verdes. Mas pronto, têm que respirar até 10 e dizer, pronto, está bem, lá têm aquelas tiradas do Carneiro. Os outros têm que ser mais compreensivos com o Carneiro esta semana. Preparados para o embate. Exatamente. Preparados para o embate, que é eles complicado. diziam, eu sou assim, porque é que não hei de mostrar? E a gente tem que aceitar. Exatamente. Então, vamos para Touro. Para Touro. A coisa já é diferente. O Touro, por um lado, tem o Sol na casa 1. Isto quer dizer, quando a pessoa diz que tem o Sol na casa 1, quer dizer que estamos na época do Touro. Sim, Portanto, o aniversário. Na época da primavera, nas pessoas que estão a fazer anos nesta altura. E, por outro lado, Mercúrio está na casa 12. E a casa 12 já é um outro tipo de sensibilidade. Vamos lá, este conjunto de energias planetárias poderia dizer o quê? A energia e criatividade são as palavras de chave de ordem desta semana. Se dedicar com esforço aos trabalhos que tem em mãos, tem boas hipóteses de ter sucesso, porque cá está o lado realizador, vai ter, digamos, consequências positivas. Tenderá a valorizar mais a sua independência do que é habitual, porque não é muito costume. Pelo que a vida sentimental não estará agora na primeira linha das suas preocupações, são outras preocupações. Este é um momento em que a sua inspiração, sensibilidade e intuição estarão sublinhadas. Porquê? Por causa da casa 12. Casa 12 tem a ver com o sublime, com a intuição e, portanto, eles vão ganhar, os taurinos vão ganhar mais este lado positivo, vão ganhar com isso. Muito bem. E Gêmeos? Ora, Gêmeos, o Sol vai estar na casa 12, estamos quase a chegar ao signo de Gêmeos, no período anual, mas, no entanto, Marte está na casa 1, o que vai dar-lhes muita atividade mental. Por isso mesmo eu dizia, neste período vai sentir-se capaz de se autoexaminar com objetividade e distanciamento. Vão aprender com isto. É um momento intelectualmente ativo, tipicamente Gêmeos, o que lhe pode ser útil se decidir dedicar-se a um projeto, vamos lá, importante. É uma boa altura para trabalhar mais afincadamente, em especial se isso não estiver dependente de outras pessoas, porque ele está mais centrado em si próprio. No outro lado, para gastar aquelas energias excessivas, faça exercício físico para canalizar essa eletricidade que vai abundar no seu corpo e no seu espírito. Muito bem. E o que é que temos para caranguejo? Ora, caranguejos sensíveis, tem que ter muito cuidado a falar com eles, porque eles às vezes, a gente diz uma coisa, eles já estão a interpretar de outra maneira e tal e coisa, porque eles têm uma imaginação imparável. Por isso vou ter que ter cuidado, o Sol vai estar
Mas é positivo, o Sol vai estar a passar na casa 11, Mercúrio na casa 10, que é fazer, pensar, agir, mas também chamar coisas à memória. Ou seja, desta feita, eu poderia dizer que a dualidade, portanto são dois mundos opostos, poderá estar presente na sua vida profissional, levando a que se interesse mais por um projeto ao mesmo tempo ou uma alternativa qualquer do seu ponto de vista profissional. Poderá sentir a sua atenção, vamos lá, um bocadinho dispersa, para um lado, para o outro, tal casa 4, tal a realização, não realização. É, pois, uma boa altura para se aconselhar, se calhar com alguém mais velho, mais sábio, sobre um assunto difícil, uma interrogação, uma dificuldade. Se chamar alguém para colaborar consigo, verá que o seu trabalho se torna muito mais eficaz e que vai obter muito maior rendimento. Portanto, é uma altura dos caranguejos não estarem, às vezes, poder pedir ajuda e dizer, ajudem, venham ter comigo. Porque eles, às vezes, não gostam de fazer isso. Eles são seres frágeis, sensíveis, mas muitas vezes têm a mania, que têm a carapaça. Exato. E que aquilo é uma resistência, um muro inabalável. E não é. Eles não sabem pedir. Eles precisam de saber pedir. Ora, esta semana é uma semana para essa aprendizagem. Muito bem. E vamos então para Leão. O Leão está a brilhar porque Sol vai estar na casa 10, Marte na casa 11, que é a realização nos grupos, nos amigos, etc. Portanto, a casa 10 é a casa do sucesso. Portanto, eu poderia dizer que este é um bom momento para mostrar as suas capacidades profissionais. Cá está. O Leão está em grande. É um período em que vão reparar mais em si e dar-lhe maior credibilidade, se é possível. Bom, os contactos com os amigos, cá está a tal casa 11, vão ser ainda mais importantes para si. É possível que através deles possa obter benefícios até materiais, ou seja, resultados, investimentos, etc. Analise a sua vida para saber qual o melhor caminho a seguir. Verifique também se os seus objetivos de vida correspondem verdadeiramente aos seus desejos. Isto porquê? Porque muitas vezes o chegar ali, o mostrar aquilo é tão forte que eles às vezes podem se afastar do que é essencial, intrinsecamente ele próprio, individualmente, que tem mesmo a ver consigo. Espero que não. Portanto, espero que vão em frente e descubram a sua melhor e verdadeira vocação. Exato. Vamos para a Virgem. Virgem, o signo da racionalidade, do pensamento, daqueles que se gostam de analisar, de se autoanalisar, de se pensar em si próprios. E realmente estão numa semana em que isso é vantajoso, porque o Mercúrio vai atravessar a casa 8 é a casa do Escorpião, das profundezas de nós próprios e, portanto, isto vai-lhes dar também uma capacidade reflexiva bastante interessante. Por outro lado, Marte está na casa 10, portanto, é uma altura de fazer coisas. Ou seja, eu poderia dizer que é uma semana boa para concretizar planos e tomar iniciativas. Portanto, virgens ao poder têm que mostrar a sua raça, a sua capacidade de ação. Procure adotar uma postura de espírito mais de equipa, não tão de uma forma solitária. É possível que sinta que a sua imaginação está um pouco mais cinzenta, cá está aquele lado da casa 8, e, portanto, deve libertar-se disso, deve tentar controlar o seu espírito crítico, excessivo, especialmente aguçado ao longo de toda esta semana. Tire, pois, partido da elevada capacidade de estratégia e concentração, tipo Escorpião, casa 8, de energia para poder remodelar e retificar situações, por exemplo, de ordem profissional. Eles estão dotados nesta semana de uma grande energia de remodelação. Então, vamos reorganizar as suas energias para ter, digamos, mais realização profissional, fazer melhor, dar melhores resultados. Muito bem. Balança. Para Balança vou usar sobretudo a melhor posição do Sol porque está na casa 8 mais interrogativo, porque para compensar o facto de Mercúrio estar na casa 7, que é a casa da Balança. Portanto, por um lado Balança, por outro lado um lado mais turvo e imaginativo, ou seja, eu diria que para a Balança a união faz a força. Eles precisam muito dos outros. E isto é bem verdade ao longo de toda esta semana. Não se isole, não se feche no seu mundo mais pequeno, portanto, dê as mãos aos outros, dê mais atenção às opiniões dos outros, integre-se neles e participe mais
ativamente com eles, ou seja, é uma semana de sociabilização, tem muito a ver com a balança. A sua relação a dois está, portanto, neste período mais valorizada. Aproveite esta ocasião para examinar bem esta relação e tente descobrir se poderá acrescentar algo que a venha a beneficiar a si, ou esta semana, ou este tempo em que está a viver. Por outro lado, dê ouvidos ao seu coração, portanto, ao seu lado romântico e idealista. Já agora que estamos a falar de romântico e idealista... Ele só fala disso quando vai falar dos escorpiões. Eu não sei porquê. Não sei, mas tem que ser. É assim, este guia, como já conhecem, com certeza, não é só um guia de previsões, e nós estamos a utilizar, digamos, as previsões semanais, mas é um guia do amor. E o amor está no ar. Nós estamos na primavera. E há uma parte do livro só dedicada ao guia do amor. E o que é que aqui podem encontrar? Podem encontrar o quê? Como é que um escorpião se relaciona com um virgem? Não queiram saber. Não quer saber mais. Ou como é que não queiram saber. Não, pronto. Como é que um capricórnio se relaciona com um caranguejo? Estão aqui uma série de dicas que podem ser extremamente úteis, porque diz como conquistar uma balança, como não afastar um peixe, como dar segurança a um touro. Portanto, estão dicas de relacionamentos entre os 12 signos do zodíaco. Bom, ajuda a entender melhor, sem dúvida. Vamos embora? Vamos a isso, então. Escorpião. Escorpião, portanto, depois com esta introdução, não restam dúvidas. Sol vai estar na casa 8, Mercúrio na casa 7. O escorpião deveria estar um bocadinho mais diplomata. Vamos lá ver se eles conseguem. Ou seja, sentirá maior facilidade na expressão dos seus sentimentos, o que o beneficiará em termos afetivos. Não era por acaso que eu estava a falar nisto. Bom, também poderá sentir maior facilidade de integração num grupo de trabalho e nos relacionamentos em geral. Isto por causa da tal casa 7, que é a casa da sociabilização. É, portanto, uma semana, é um período de transformação, de grandes mudanças, mas procure não impor as suas ideias. Nem permita que lhe façam o mesmo. Bem, isso já é mais difícil porque eles estão sempre ali à coca. Bom, os escorpiões não permitem isso com muita facilidade. É a altura de se decidir a levar por diante alguns daqueles projetos mais difíceis que estão guardados no bolso. Portanto, é uma altura para investir em grande. Muito bem. E o que é que vamos ter para Sagitário? Sagitário, ora bem, Sagitário, 22 a 28 de abril, temos um Sol na casa 6, Mercúrio na casa 5 para contrabalançar, ou seja, é uma fase propícia ao seu enriquecimento mental. Portanto, isto é muito positivo. A sua faceta apaixonada e romântica, eles são super ígneos, são fogo, e românticos, poderá estar mais ativa aquela sua faceta, pelo que terá dificuldade em ocultar os seus sentimentos relativamente aos outros. Atividades de lazer poderão proporcionar-lhe um bem-estar emocional muito mais notório. Pode agora resolver questões de trabalho e de tarefas cotidianas que têm vindo a adiar, porque às vezes eles não ligam a pequenas coisas e isto, logo se vê, e não resolvem. É a altura para pôr isso em dia. Já que, nesta semana, beneficia de um maior poder de organização e de eficácia. Portanto, o sagitariano já tem energia, vai ganhar poder de realização esta semana. Muito bem. E Capricórnio? Ora, Capricórnio, eu vou sobretudo dar ênfase Sol em 5, que é o ego, a sua individualidade, Mercúrio em 4, que vai dar um lado mais sensitivo, ou seja, com estas duas energias, eu diria que a sua relação com as crianças, por exemplo, a sensitividade, a sua relação com as crianças poderá estar na ordem do dia. E eles não são frios com as crianças, pode parecer, mas não. Eles são um bocadinho severos. Mas esta é a semana para se mostrarem mais as suas emoções, sobretudo para com os mais pequenos. Se tiver filhos, aproveite para analisar se a sua forma de relacionamento é boa ou não. O que é que falta ali? Esta é uma fase de grande vitalidade e energia criativa. Poderá fazer-se notar e ser apreciado pelos outros pela forma, vamos lá, agradável como se relaciona com os demais, pela sua
generosidade e, quem sabe, pela sua simpatia. Vão estar mais empáticos, mais envolventes esta semana. Ou seja, poderá iniciar nesta altura uma relação amorosa, porque, ou seja, se estão mais amorosos, menos fechados em si, as portas do coração estão mais acessíveis aos outros. E assim espero. Muito bem, vamos para Aquário. Aquário, vou basear-me no Sol, está a passar na casa 4, que é uma casa de interioridade, a casa, o lar, a família, a imaginação. Mercúrio está na casa 3, o que vai favorecer o diálogo e a abertura mental. Portanto, eu diria que precisa de se refugiar em sua casa ou no seu ambiente familiar. Isto é raro, mas eles precisam de vez em quando, para se equilibrar e fortalecer, digamos, o seu mundo interior. Está sensível, emotivo, e as suas lembranças vêm ao de cima. Cá está ao seu lado da casa 4, que é a memória. O aquariano deve examinar o que sente e a forma como age relativamente às pessoas que o cercam. Descanse e durma mais para aumentar a sua energia. É uma semana, este é um momento que é mais de reflexão, de prudência, de estudo, do que propriamente para tomar decisões definitivas. Ou seja, é mais para refletir, descansar, encher baterias, do que agir. E por fim, sim, chegamos aos peixinhos. Ora bem, eu digo peixinhos porque eles são realmente muito sensíveis e, portanto, eu vou falar de uma maneira mais suave. Vou dizer-lhes o que tenho a dizer de uma maneira suave, porque são eles se não podem ficar machucados. Eles vão ter o Sol na casa 3, que é a casa do cotidiano, portanto a mente, digamos, mais romântica, e por outro lado Marte na casa 4, que é o seu lado ativo, está às vezes um bocadinho mais emotivo, ou seja, poderá sentir-se muito ativo, mas também inquieto e com o desejo de experimentar coisas novas, porque esta energia marciana vai-lhes dar isso. Sente que a sua atenção está mais voltada para o ambiente que o rodeia. Podem, pois, ocorrer discussões, cuidado, com alguns membros de família. Eu vou explicar porquê. Porque Marte e casa 4 dá... Marte é guerra. A casa 4 é um bocadinho família. Portanto, podem haver pequenas implicações, palavras que são ditas, etc. Portanto, algumas pequenos aborrecimentos com família, devido, sobretudo, à sua determinação ou até alguma, que nem é muito comum, alguma teimosia da sua parte, considerando que a razão está sempre do seu lado. Eles esta semana vão poder pensar assim. Isto esquecendo que pode haver outros pontos de vista válidos dentro daqueles que habitam consigo. Portanto, em resumo, procure entender os outros e não criar muros, como é que se diz? Não criar muros, criar pontes nas relações com os outros. Espero que assim seja e boa semana para todos. Para todos. Boa semana, Paulo.